Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa busca por respostas às questões difíceis, às quais nós estamos submetidos nos embates e desafios da vida, e agradeço você mais uma vez por estar ligado aqui, não somente apreciando, mas sendo um instrumento de Deus ao compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado de coração, assim chegaremos mais longe. Vamos juntos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e se junte a nós nessa nossa grande família do Lição Fácil. Vamos juntos, o grande conflito no deserto, e vamos ao texto para a nossa meditação. Lucas 4, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentados pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Precisamos admitir que passar por provações pode ser uma realidade ou uma situação muito degradante. Podemos sofrer, não é nada confortável, é ruim. E é por isso que nós desejamos não passar por elas. Mas eu quero dizer para você, queridos amigos, nós precisamos ter uma leitura, fazer uma leitura correta das circunstâncias que envolvem a nossa vida. Saber quais são os desígnios de Deus, por que o Senhor Deus nos conduz a tais circunstâncias. Se nós aprendemos a confiar no Senhor, ainda que não tenhamos nenhuma resposta, ainda que o céu se feche, ainda que não ouçamos a voz do Senhor, mas se nós esperarmos, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, aí se provou de fato que estamos amadurecidos nesse relacionamento e o propósito de Deus se cumpriu em nossa vida. Afinal de contas, foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus enfrentou. Você viu que depois do batismo de Cristo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E eu gostaria de dizer e ler para você o que Mateus, quais foram as palavras que Mateus usou para definir essa situação de Jesus. Veja no capítulo 4 de Mateus, versículo 1 e 2. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí vem a nossa dificuldade. Será que o Espírito Santo foi que levou o Senhor Jesus para ser tentado? À primeira vista, parece exatamente esse o fato. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, quer dizer, o Espírito Santo, conduz a nossa vida a situações de prova. E a prova vem no momento, talvez, de fraqueza, de dificuldade. E aí essa prova pode nos conduzir a situações que facilite a tentação do diabo. E veja que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele jejuou 40 dias, 40 noites, e eles, por conta dessa fraqueza, por conta da necessidade física do pão, da comida, ele estava suscetível à tentação do diabo. E a primeira coisa que o diabo lhe ofereceu foi ele transformar as pedras em pães. Se ele, de fato, era o Filho de Deus, essa é a tentação terrível essa, né? Se ele, de fato, sucumbisse, se ele transformasse aquelas pedrinhas em pães, era sinal de que realmente a dúvida alcançou o coração do Senhor Jesus. E qual foi a resposta de Jesus a toda essa situação? Como que Jesus agiu? E aí nós temos, em Cristo, nós temos um padrão de comportamento diante das tentações. O verso 4 diz assim, depois que ele ofereceu, transforma essas pedras em pães. O verso 4 diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Veja que o Senhor Jesus não quis dialogar com o diabo. O Senhor Jesus foi claro, apontando as Escrituras e dizendo, a minha obediência não depende de nenhum fator externo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ponto final. Ele simplesmente deu uma resposta bíblica. Então nós aprendemos aí, a primeira lição que nós aprendemos, Jesus não tentou o Senhor e nem dialogou com o diabo e sempre recorreu às Escrituras para
repelir a tentação. E aqui é um padrão para nós. Eu e você precisamos aprender definitivamente essa situação. Que em meio às dificuldades e os problemas da vida, o Senhor Jesus está sempre à nossa mão direita, sempre está à nossa disposição. Às vezes nós não percebemos por conta da aflição, o nosso sentimento, né, negativo toma conta da nossa mente e a gente não enxerga essas coisas, não enxerga a realidade de que Jesus está do nosso lado. Mas veja o que Ellen White diz. Frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito que dirigiu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para o nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação, nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também não devemos agir assim. Eu gostaria de destacar o que ela disse aqui. Olha, Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro de Satanás, ou ao encontro da tentação. Nós não podemos agir presunçosamente, achando que nós somos fortes o suficientes para enfrentar qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer tentação. Não devemos ir aonde Deus não ordenar que devemos ir. Né? Não devemos isso, não devemos fazer isso. Ao fazer isso, você se submete à tentação e, inevitavelmente, você tenta o Senhor. Né? Não podemos fazer isso. Cuidado com certos projetos que lhe dirija a circunstâncias da qual você não tem nenhum controle. Ellen White conta uma história de um indivíduo que resolveu ir a um centro espiritualista em meio a uma roda branca de pessoas que não acreditavam no Evangelho, mas acreditavam em coisas espiritualistas. Né? Era o espiritismo naquela época. E a intenção dele era pregar o Evangelho, era convencer aquelas pessoas que elas estavam em erro, que elas deveriam crer na Bíblia, crer no que a Bíblia fala sobre o estado dos mortos. Ellen White lhe escreve uma carta dizendo: não faça isso, não entre no terreno encantado do diabo. Deus não lhe ordenou que você assim fizesse. Mas ele tinha tanta confiança em si. Ele entendeu que nunca, jamais, ele seria vencido, porque ele tinha as respostas certas. Ele foi preparado. No entanto, meu amigo, o que aconteceu com aquele indivíduo? Que ele passou a crer nas doutrinas, nos ensinamentos que ele foi combater. Se tornou um espiritualista, um espírita, e abandonou o Evangelho. Não entre, meu amigo, minha amiga, no terreno encantado de Satanás, viu? Se Deus não lhe ordenar, não vai. Jesus só foi porque o Espírito o conduziu. Assim deve ser eu e você. Mas se o Espírito Santo nos conduzir, como ela mesma diz, não desanime diante da prova. Não desanime. Porque se ele conduziu, ele tem um propósito. Ele tem um projeto para o nosso bem. E ele vai cumprir isso aí. Se você permanecer firme e confiante, você verá as mãos de Deus lhe conduzindo em meio à situação. Isso é o crisol, não é? Às vezes nós somos colocados no crisol e às vezes somos queimados ao invés de ser purificados. Mas por conta da tentação, por conta das provações, por conta das dificuldades. Mas se tivermos a interpretação, ou fizermos a interpretação correta, nós veremos que o Senhor Jesus nos manterá firmes, mesmo passando por essa situação. Porque quem somos nós para sermos diferentes de Jesus? Jesus passou por essa situação, não passou? Meu amigo, minha amiga, ele
bebeu de um cálice que eu e você nunca beberemos e nem somos capazes de beber. Ele sofreu demasiadamente algo que nós não suportaríamos. Passou pelas aflições da vida, venceu por conta da sua confiança em Deus, e você e eu podemos passar pela mesma, nós podemos experimentar a mesma confiança nas nossas pequenas provações comparadas com as grandes provações a que submeteu o nosso Salvador. Se assim nós mantivermos a nossa confiança como Ele manteve, no final nós iremos ser livrados, seremos poupados e certamente cresceremos nesse relacionamento com Deus. Lembre-se que Ele tomou sobre si as nossas cargas, foi o nosso substituto, morreu por nós para que nós possamos desenvolver essa experiência de confiança. Quando você estiver passando por lutas, lembre-se que Jesus também passou. Se você estiver sendo tentado a desistir, clame a Jesus, que Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Busque a Ele com força, com fé, e Ele vai te abençoar. Esse é o meu sincero desejo de oração para você, meu amigo, minha amiga. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, e nos abençoe definitivamente a vivermos nessa vida, ainda que passemos por dificuldades, com os olhos fitos em Jesus. E que Ele, ao estar conosco nessa provação, que Ele possa ser sentido por nós, que nós possamos ser capazes de ver a face do nosso Salvador e as mãos dele a nos guiar, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.